Olá, tudo bem? O Câmara Entrevistas de hoje conversa com a vice-prefeita de Salvador, Célia Sacramento. Eu quero abrir o programa agradecendo a presença da senhora, agradecendo a participação da senhora no nosso Câmara Entrevista e já começar com uma pergunta. Como está sendo, Célia Sacramento, atuar como vice-prefeita de Salvador? Bom dia, boa tarde, não sei que hora vai ser passada essa entrevista, né? Boa noite, é uma satisfação muito grande falar com você de novo, Oswaldo, já conheci o trabalho em outras redes, então estar com você e toda essa equipe aqui da TV Câmara é ter a certeza que vamos ter um trabalho sério e comprometido com a gestão. Meu trabalho aqui está sendo um trabalho que está indo além do que determina a legislação, né? Existe uma legislação municipal que determina para todo e qualquer município que o vice-prefeito ele substitui o prefeito em todos os seus impedimentos. Então, necessidades de impedimentos do prefeito, a vice-prefeita estaria à disposição. Como a gente não tem casos de necessidades específicas, né? O prefeito não tem ficado impedido, ou tenha que ser substituído, ou até mesmo nas viagens rápidas, então termina que pela legislação eu não estaria fazendo nada. A senhora já assumiu a prefeitura? Não, nunca assumi, ainda não. Porém, a cidade de Salvador, ela acreditou muito e está acreditando muito no nosso projeto. Então eu recebo diariamente a comunidade inteira, em todas as facções que você imaginar, em todas as linhas. Eu começo, e aí respondo sua pergunta, né? Eu começo o expediente 15 para as 7 da manhã. Por que tão cedo? Porque como eu moro na altura da rótula do aeroporto, se eu sair 7 horas, uma hora que seria o razoável, para chegar aqui às 8, que é o horário normal, 8h30, eu só chego 10, 10h30. O trânsito está insuportável. Então eu prefiro sair antes, eu saio 15 para as 6, e aí por volta de 6h30 eu já estou por aqui, 15 para as 7, tranquilo, e começo a atender o pessoal às 7 horas da manhã. Quais as áreas que a senhora tem atuado na gestão municipal? A senhora falou, como a senhora mesma falou, a vice-prefeita ela funciona como um guarda-chuva. Ela funciona para atuar em todas as áreas, na substituição ou no trabalho conjunto com o prefeito. Exato. Mas quais as áreas que a senhora tem se dedicado mais no dia a dia? Olha, eu posso lhe dizer que eu tenho me dedicado em todas as áreas que estou tendo acesso. Então, nós temos os secretários e a eles cabem operacionalizar o dia a dia, mas também cabe a eles executar o planejamento estratégico da cidade. Como o planejamento estratégico ainda está em fase de elaboração, então eu tenho atuado no atendimento às demandas operacionais da população. Então, a população tem uma série de problemas no seu dia a dia, desde uma simples autorização, que às vezes as pessoas pedem, ficam pagando o aluguel 3 meses e não conseguem, porque as coisas em determinadas áreas não são operacionalmente rápidas como se espera. Desde esse processo até a questão de iluminação, a questão dos buracos da cidade, as questões de ordem institucional, prefeitura e entidades de terceiro setor, que são muitas, as associações. Tenho atendido as creches comunitárias periodicamente, temos muitos problemas com creches comunitárias, falta de estrutura. Tenho atendido diretores, professores de escola, alunos com problemas. Enfim, tenho atendido a população. Eu fico aqui sentada e eles fazem um agendamento. Eu atendo em média 36 pessoas por dia. O prefeito Assemineto tem dado vazão para essas solicitações que chegam até a senhora? Olha, essas solicitações nem sempre... As poucas que chegaram lá, ele não teve tempo de dar vazão. As 3 solicitações que eu fiz lá via ofício não foram executadas. Então, por exemplo, eu fiz a solicitação de um apoio para um evento que nós íamos fazer no início do mês. Então, eu não lembro qual foi o evento, Iana. Foi um evento, Plano Safra. Então, nós era um plano para apoiar as marisqueiras e os pescadores de Salvador. Era um projeto em parceria com o Ministério da Pesca, e foi solicitado um apoio
básico, né, de lanches, de refeições para o pessoal que veio, mais de 200 pessoas, né, lotaram o auditório da Câmara, inclusive a TV Câmara, acredito que deve ter ido lá fazer a cobertura, e não foi autorizado os recursos para essa alimentação. Como a senhora avalia? Agora, fora disso, não, todas as solicitações que eu tenho feito têm sido atendidas. Como a senhora todas as avalia autorizações. esse começo do governo Assemineto? Ainda está tímido diante da expectativa tão grande da cidade? Sem dúvida nenhuma, esse primeiro momento tem sido um momento de muito trabalho. Eu não vejo como tímido, não. Muito pelo contrário, eu vejo que é um momento que tem superado as expectativas. Eu estou no dia a dia, eu estou na ponta lá, no operacional, eu não estou aqui no gabinete. Eu não estou aqui. Eu fico aqui, atendo o pessoal pela manhã e à tarde ou durante o dia inteiro eu saio, vou para os bairros, para as entidades, conversar com as pessoas, ver os problemas de perto. E as pessoas, apesar de tudo, apesar das reclamações, apesar de algumas redes, inclusive da mídia, né, falarem que não, as pessoas estão vendo que nós estamos trabalhando. Então eu estou avaliando com muita satisfação. Veja, a vitória que nós tivemos conseguindo o líder da Câmara, a segunda vitória conseguindo a aprovação da reforma tributária, claro, eu tô muito feliz nesse sentido. Quais os dois maiores gargalos da cidade na visão da senhora? Que não é um problema nosso em nível municipal, é um problema nacional, a questão da mobilidade urbana. Tem sido porque isso atrapalha a vida de todo mundo. Então esse é um gargalo e não é um problema nosso indireto, mas é direto, porque é o dia a dia. Indireto porque tem outros fatores. E só com um plano de ação urgente, na minha opinião, uma campanha urgente, falando para as pessoas da necessidade de deixar os carros em casa e também a entrada de outras empresas para prestar serviço de transporte coletivo digno. As empresas que hoje prestam serviço de transporte coletivo não atendem às nossas necessidades, infelizmente a realidade é essa. Qualquer horário do dia você encontra os ônibus lotados e não resolve, os ônibus não têm qualidade, então termina complicando bastante. É uma caixa preta a operação dos sistemas de ônibus aqui de Salvador. Quando o prefeito Assemineto vai conseguir tirar do papel a licitação e reordenar, reestruturar as linhas que prestam serviço à população? Não vejo como uma caixa preta, não. É tudo bem aberto, é bem transparente, basta querer, é conta. É conta. Eu já fui contadora de empresa de transportes e, na verdade, o que dizem que é uma caixa preta, na verdade, é falta de vontade mesmo de ver com transparência, porque são números. É só você colocar algumas pessoas para analisarem o número de pessoas que pegam os ônibus e verificar toda a sistemática, que o que é evidenciado não retrata a realidade física e operacional. Então eu posso falar tecnicamente que tem saída, que tem solução, é só querer fazer. E eu não tenho dúvida nenhuma que o prefeito vai, assim que acabar a Copa das Confederações, ele vai atingir esse ponto, né, o ponto do sistema de transportes. Nós precisamos de um sistema de transporte eficiente para deixarmos nossos carros em casa. As pessoas não aguentam mais, é estressante andar de carro. Então as pessoas querem serviço de transporte eficiente. E nós vamos ter na cidade de Salvador. Nós votamos, apoiamos e eu particularmente fui eleita como prefeito Assemineto para isso. Para fazer essa transformação, essa mudança. Chamar os empresários, olha, quem aqui quer prestar um serviço melhor do que faz hoje? Ótimo. Quem não quer? E chamar outros empresários também, outros que queiram. Agora, como está, que na minha opinião não pode continuar. A senhora acredita que o prefeito Assemineto vai conseguir melhorar a mobilidade de bairros? Como o bairro da senhora, o bairro, a origem da senhora, que é o bairro São Cristóvão, as pessoas têm dificuldade de ir e vir hoje na cidade? Olha, eu tenho vários bairros de origem. Eu tenho o Parque São Cristóvão, eu tenho a Fazenda Grande do Retiro, que tem um problema crônico, que é aquele ônibus de Perovais, que ele sai da Liberdade, desce, pega o Largo do Tanque, sobe São Caetano, Fazenda Grande do Retiro, desce ali São Martim, depois faz o retorno, pega Barro Reis todo. Então eu conheço bem ônibus, né? Eu conheço o sistema de transporte. Na semana, de vez em quando, ainda prefeita, vice-prefeita da cidade de Salvador, pego ônibus com meus filhos e posso lhe dizer que eu não tenho dúvida nenhuma, que basta a vontade de querer fazer e o que não falta ao nosso prefeito. Nós vamos mudar a realidade do sistema de transporte de Salvador. Quais as prioridades que a senhora considera que o prefeito Assemineto e a senhora já estão colocando em prática na prefeitura? Olha, prioridade
na minha opinião, vai depender ainda da conclusão do planejamento estratégico. Então a prioridade está sendo construir o planejamento estratégico de um lado e do outro as ações operacionais. Então o prefeito tem dado muita atenção às questões operacionais do dia a dia e, paralelo a isso, ele está também cuidando do planejamento estratégico. Nós temos o problema pior para mim da cidade, que é a falta de autonomia das mulheres para trabalhar e para estudar. Como conseguir autonomia para trabalhar e estudar se as mulheres não têm onde deixar seus filhos? Esse é um grande problema. Eu fiz uma pesquisa no Conselho Municipal da Mulher, junto com o Fórum de Creches Comunitárias de Salvador, e constatei que, infelizmente, apenas 6% das crianças de Salvador têm creche, tem serviço de creche disponível. 94% ficam na casa da avó, da tia, ficam trancadas em casa, porque não tem onde deixar. As creches comunitárias, por melhor que seja o amor, o carinho, a dedicação das proprietárias dessas creches, elas não têm a estrutura devida. Umas têm, outras não. E o que está sendo feito? O que nós estamos fazendo? Pela administração para mudar esse O prefeito assinou convênios com algumas creches para potencializar aquelas que têm uma estrutura e precisam de apoio, de um lado, e do outro lado, nós vamos precisar, de fato, criar áreas na cidade de Salvador para chamar o projeto federal que disponibiliza toda a condição para as creches funcionarem. Então existe um projeto federal que disponibiliza recursos para creches, já foi disponibilizado 130 creches municipais, uma estrutura belíssima, fantástica. Agora nós precisamos conversar, não é só construir a creche é ter funcionários. Então, criar estrutura para que essa creche atenda a população. Exatamente. Existe um problema sério que é com relação à lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal, LRF, de 2001, ela limita a quantidade de pessoal a ser contratado. Então, não existe interesse da Prefeitura de Salvador, a partir da Secretaria de Educação, de criar creche, porque ela não tem estrutura de recursos humanos. Então nós temos aí um entrave. Esse, para mim, é um desafio grande para o prefeito. Resolver o problema do... Para mim, a saída é particularizar a construção, num primeiro momento, e paralelo a essa construção das creches, criar estrutura para a contratação de pessoal específico para as creches. Para mim seria... Porque ficar sem creche é que não pode continuar.